Vira para quem está perto de você e diga assim: aproxime-se. Eu vi um delay muito forte aqui, então vou falar de novo. Vira novamente para quem está perto de você e diga assim: aproxime-se. Amém. Aí completa assim: de Deus. Bem, nós precisamos nos aproximar de Deus todos os dias. O qual for a nossa aproximação, é aquilo que vamos experimentar nele e dele. Existe uma diferença entre nele e dele. Dele é quando estamos com ele, dele é quando estamos na presença dele, dele é aquilo que vem dele. Mas Deus quer que possamos permanecer dele, para experimentar dele. Porque você vai ter que ir para o seu trabalho, você vai ter que seguir a sua semana, você vai ter que ir para a sua casa. Não é aquilo que você experimenta aqui, especificamente na presença de Deus, na congregação, no culto, na igreja. Mas é um somatório de coisas que Deus está fazendo na sua vida, coletivamente e individualmente. Então Deus, Ele quer se aproximar de nós, Deus, Ele quer estar próximo de nós, mas nós precisamos permitir isso. Como nós permitimos isso? Nós queremos aprender com a história do povo de Israel, seus erros e acertos. É engraçado porque algumas pessoas menosprezam o Velho Testamento, sabe? Algumas pessoas falam assim: não, nós vivemos do Novo, na Nova Aliança, então a gente não tem que olhar para o Velho. O Velho é uma sombra daquilo que haveria de existir no Novo. Mas é importante olharmos e aprendermos. Os pactos, as alianças, as promessas, tudo foi feito lá atrás, tudo foi feito no Velho. A gente finalizou essa semana a leitura do segundo livro de Reis, né? E ali no segundo livro de Reis começam a surgir alguns profetas no final, e um deles é Isaías. E quando você tem lá os textos dos profetas separados, não é porque, eu sei que todo mundo sabe, vamos falar só para melhorar, mas quando tem os textos dos profetas separados, não é porque foi outra época, é porque a obra é específica deles, mas foi durante aquele período dos reis que tudo aquilo aconteceu. Então, quando começa a surgir Isaías, falando sobre ele, depois você vê o livro de Isaías, ali está relatado as promessas, as palavras, os castigos, tudo aquilo que foi falado durante o período dos reis. E Isaías começa a falar sobre coisas que iriam acontecer um pouco mais adiante, como o cativeiro, a redenção e tantas coisas específicas para o povo de Israel, mas também Isaías, que começa a falar sobre a vida do Messias. Promessas messiânicas, promessas que Jesus viria muitos anos antes de qualquer pessoa imaginar que isso aconteceria. Então nós precisamos olhar para a Bíblia completa, como um todo. E aqui no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, aqui a gente quer ler algumas coisas acerca de um povo que tinha acabado de sair da escravidão. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Alguns saíram talvez da escravidão há muito tempo, da escravidão do pecado, da escravidão de uma vida sem propósito, sem sentido. Mas talvez alguns saíram de uma forma, um momento mais recente. Mas essa mensagem, quando você pega ali a quantidade de textos até chegar aqui no capítulo 19, o povo de Israel já tinha vivido muita coisa desde o momento em que saiu do Egito. Mas aqui finalmente o que acontece no capítulo 19? Eles chegam no Monte Sinai. Quero contextualizar para você, para a gente não ter que ler tantas coisas. Ou seja, o lugar que Deus havia dito que eles o serviriam. O lugar em que Deus havia dito que ao sair do cativeiro do Egito, eles estariam com ele. Então Deus conduziu o seu povo para esse lugar. Sabe o que eu acho interessante? Esses dias eu estava lendo a Bíblia, lendo alguns livros também, e Deus me chamando a atenção sobre algo que a gente precisa cada vez mais ter como fundamento na nossa vida. O nosso destino é o céu, amém? Nosso destino é o céu. Mas sabe uma coisa que Deus tem que confrontar, incomodar tremendamente? O nosso alvo não é o céu. Entenda isso. Que isso, pastor? Que heresia é essa? O nosso destino é o céu, mas o céu não é o nosso alvo. O nosso alvo é o nosso Pai. O nosso alvo é ser de semelhança a Ele. O nosso alvo é estarmos com Ele. Porque se Ele não estivesse lá, não valeria a pena ir para o céu. Só estamos indo para o céu para o único motivo, porque Ele está lá. E Ele está esperando por nós, amém? Ele provou o seu amor por nós através de Jesus. E Ele nos deu essa promessa. Mas o motivo de irmos para lá é porque Ele está lá. O motivo de fazermos tudo o que fazemos é porque um dia nos encontraremos com Ele. Se a esperança
da nossa promessa for qualquer outra coisa diferente disso, estamos errados. E precisamos que alinhar o nosso coração àquilo que é a verdade nisso. Quero ler com você então o capítulo 19, a partir do primeiro versículo. Êxodo 19, diz assim: no dia em que se completaram 3 meses, quantos meses? Mas vocês estão aí comigo? Eu sei que é domingo de manhã, friozinho, alguns nem venceram o desafio da cama, alguns foram vencidos, estão lá, mas vocês venceram, amém? Glória a Deus. Então diga aí comigo, quantos meses? Amém. Que os israelitas haviam saído do Egito, passaram 3 vezes, chegaram ao deserto do Sinai. Deus faz as coisas engraçadas, né? Já parou para pensar nisso? Tira o povo da escravidão para levar para o deserto. Eu lembro na época, né, eu posso falar, eu tenho autoridade. Na época dos meus antepassados, né, não dos escravos, mas tem que falar politicamente correto, né? Os afrodescendentes, os negros que foram escravizados. Eu brinco que eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de negros que foram escravizados, é diferente. Mas naquele tempo, quando houve a abolição da escravidão, muitos negros não queriam sair da escravidão. Sabe por quê? Porque lá eles tinham tudo. E fora da escravidão não tinha nada. Então olha só que proposta boa. Agora eu vou livre da escravatura. Você é livre. Livre aonde? Não tem nada. Não tem emprego, não tem trabalho, não tem casa. Aí um monte de negro, não, vou ficar aqui mesmo. Chegar para o patrão, você me dá comida. Casa, continua me dando, só não me bate mais. Me bota mais no tronco. E eu posso ficar aqui? Pode. Então Deus, eu brinquei, tem coisas que são engraçadas, né? Porque Deus tirou o povo da escravidão e levou para a fartura de imediato. Não, levou para o deserto. Sabe para quê? Para a gente aprender a depender dele. Às vezes estamos no deserto porque nós precisamos aprender a depender dele. Às vezes no momento da fartura, você está olhando para a fartura, mas não para o Deus da fartura. Você está olhando para a abundância, mas não para o Deus que provê a abundância. E aprendemos com o apóstolo Paulo que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Só que essa frase é muito bonita, né? Você vê para-choque de caminhão, adesivo do carro, empresa tem lá essa frase lá estampada, mas o contexto todo aí é mais estreito, né? Paulo fala: aprendi a viver contente em todas as situações. Quando eu tenho muito ou quando tenho pouco. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então a primeira coisa que Deus faz, tira eles e leva por um caminho até o deserto. Mas claro, eles experimentaram tremendas coisas ali, da provisão de Deus, seja espiritualmente falando e seja materialmente falando. Esses dias meu filho ganhou lá do tênis, né? E ele ficou apaixonado pelo tênis. Papai, pensa no menino que gostou do tênis. Rapaz, ele pegava, parecia um brinquedo. Ele pegava o tênis, abraçava o tênis, levava para o quarto, levava para a sala. Parecia que estava brincando de barco com o tênis. Eu falei: o que foi, filho? Não, mas eu gostei muito desse tênis. Eu falei: meu filho, que bom. Só pode virar objeto de adoração, tá? E ele levava aquele tênis e ele: pai, seria tão legal se o tênis crescesse junto comigo. Imagina, eu vou crescendo e aí o meu pé cresce, mas o tênis cresce junto. Eu falei: filho, seria fantástico, incrível, no mundo de bola, né? Mas assim, eu acho que nós vamos orar, né? Aí eu falei para ele: o povo de Israel aconteceu isso, sabia? Eles ficaram 40 anos no deserto e a Bíblia diz que as roupas dele não se desgastaram. É mesmo? Eu falei: é. Então vou orar. Eu falei: olha, se Deus atende o seu desejo, né? Vai que o pé fica estável durante bastante tempo, o tênis também não se desgasta. Tudo é possível aquele que creio, né? E Deus, Ele quer fazer uma aliança conosco. Mas sempre essa aliança, em primeiro lugar, é no nosso coração, é interno. Porque eu vou ser sincero com você, esse é o lugar onde tudo acontece. Não existe outro lugar. Tudo que acontece fora é resultado do que acontece dentro. Tudo que acontece no nosso exterior é reflexo do nosso interior. Por isso que a gente às vezes vê umas notícias, umas coisas absurdas, que a gente pensa assim, principalmente quando é alguém conhecido, né? Você pensa: meu Deus, essa pessoa foi capaz de fazer isso. Foi. Mas ela parecia tão legal, ela parecia, né? Eu vou ser sincero para você, Piguá. Deixa eu ver isso daí. A gente vive tempos muito difíceis, que a gente vê notícias terríveis sobre violência,
contra mulheres, contra crianças. Né? Saímos aí do mês de maio, e que além do maio amarelo tinha o maio laranja, para a gente cuidar ainda mais das nossas crianças contra a violência sexual contra elas. E agora foi oficializado o mês de junho, que é o junho branco, que será, né? Para a gente, prevenção em relação às drogas, ao uso de entorpecentes. Só que é engraçado que a gente às vezes vê umas notícias e a gente se espanta, meu Deus, como que essa pessoa foi capaz de fazer isso? Externamente, porque já tinha acontecido no coração dela. O coração dela tinha se corrompido, o coração dela já estava doente, o coração dela já estava adoecido, o coração dela já tinha sido dominado pelo pecado. Então tudo que acontece externamente é reflexo daquilo que está acontecendo internamente. E aí, continuando aqui, diz assim: depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. O monte é um símbolo da presença de Deus. Naquele tempo, Deus se manifestava no monte. Hoje ele pode se manifestar no teu monte de travesseiro, teu monte de coberta, pode se manifestar em qualquer lugar, porque hoje nós somos o lugar da habitação. Vem, nós somos o lugar da presença. Mas naquele tempo existiam lugares específicos onde Deus se manifestava. E aí diz, versículo 3: logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz no Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Olha só, coisa tremenda. Você pode olhar para isso de uma forma literal, para o povo de Israel daquele tempo, mas olhar para nós que somos Israel de Deus, amém? Hoje nós somos Israel de Deus. Hoje todos aqueles que reconhecem ao Senhor como seu único verdadeiro Deus, podem ser uma nação santa, um reino de sacerdotes. Mas naquele tempo Deus tinha feito essa promessa, esse chamado para Israel. E é muito tremendo que ao chegar lá, o que acontece? O que Moisés faz? Sobe o monte. Quero que você preste atenção nesses detalhes, sabe por quê? Porque Moisés ele teve uma iniciativa. Repita comigo, iniciativa. Foi Moisés que foi se aproximar de Deus. Deus só falou com ele depois que ele já tinha ido. Você não vê Deus falando: Moisés, vem, sobe. Até canta, né? Sobe um monte, Moisés. Não, Moisés foi na roda de Deus. Ele teve essa iniciativa. Sabe por quê? Porque não existia nada mais importante para Moisés nesse tempo do que isso. Não existia nada mais importante para Moisés do que estar próximo de Deus, do que fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque ele teve um encontro poderoso. Isso. Ele teve um encontro poderoso com a presença de Deus no livro de Êxodo mesmo, no capítulo 3. Todo mundo conhece essa história, mas hoje a história é outra. Ele teve um ponto com Deus, ele conheceu Deus, ele se relacionou com Deus, ele experimentou Deus de uma forma como nenhuma outra. Sabe uma coisa que Deus tem trazido à minha memória? Eu quero que traga a sua memória também. Eu creio que todos aqui, tem só alguns que eu não conheço, mas a maioria eu conheço, tiveram um encontro com a presença de Deus, entregaram a sua vida a um chamado, não, porque na verdade Ele já nos recebeu, Ele nos aceitou, não somos nós que aceitamos Ele. Mas eu creio que no momento em que você conhece a Deus, você tem uma experiência. Fale comigo, experiência. Seja da forma que for, a experiência é única, individual, é de cada um. Não dá para dizer, é assim, é assado. Não, cada um tem a sua experiência. Mas algo aconteceu. E eu lembro que Deus tem trago à minha memória, que eu lembro que quando eu me converti, a mesma intensidade que eu usava para as coisas erradas, eu comecei a usar para as coisas certas. Eu era muito intenso com as coisas erradas, muito. E Deus transformou essa intensidade no alvo certo. E eu estava lembrando, eu lembro que assim que eu me converti, eu vou falar isso rapidinho, tá? Fica tranquilo. Eu estava lembrando que assim como eu converti ontem, nós fomos uma igreja batista, nacional aqui da cidade, foi um convite. Aí eu fui pregar lá e foi
alguns jovens comigo aqui, João e Eric especificamente. E a gente foi lá nessa igreja. E a igreja que eu era no Rio, quando eu me converti, era uma igreja batista nacional do Rio. E quando eu estava lá, eu estava passando uns filmes assim, lembrando, porque é engraçado, porque algumas denominações têm algumas características que mantêm a vida inteira. Então você pode ir em qualquer uma, em qualquer bairro, em qualquer lugar, vai ser do mesmo jeito, que é uma característica daquela denominação. E eu fiquei lembrando de algumas coisas e olhando, e Deus me trazendo algumas coisas à memória, e eu quero que Deus te permita trazer a sua memória hoje. Talvez pensamentos, sentimentos que você teve ou desenvolveu quando você se aproximou de Deus no início. Sabe por quê? Porque a nossa tendência com o tempo é esquecer. E quando a nossa mente esquece, o nosso coração esquece também. Quando a nossa mente esquece, o nosso coração esquece e os nossos sentimentos mudam. E a gente vai ficando mais frio. Hoje está um pouquinho frio, né? Mas não estamos falando de temperatura ambiente. A gente está falando do nosso relacionamento com Deus. Moisés, ele valorizava tanto a presença de Deus, que ele tomava as iniciativas. Depois que ele aprendeu o que Deus esperava dele, o que Deus queria dele, ele começou a viver diferente, ser diferente. O encontro com Deus, ele precisa transformar a nossa vida. Não tem como dizer, eu tive um encontro com Deus e permanecer da mesma forma. Só que o povo é complicado, né? Não vocês, tá? Em nome de Jesus. Só vocês que... Mas o povo é complicado. As pessoas são complicadas. Mas Deus sabe disso. Vamos continuar lendo assim. E como a gente leu aqui, ele fez uma promessa. Ele disse, olha, digam para o povo de Israel o seguinte: fui eu que tirei vocês do Egito. Eu transportei vocês, uma coisa maravilhosa, né? Uma analogia, como nas asas de uma águia, eu tirei vocês daquele lugar. Só que tem o seguinte, ele diz aqui, versículo 5, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Olha só a proposta de Deus. Rapaz, quem queria encontrar um tesouro aí? Eu queria. Deus está falando, olha, eu encontrei vocês. Vocês são meu tesouro. É o uau mesmo. Eu encontrei vocês. Sabe o que Deus está dizendo? Não existe nada mais precioso para mim agora do que vocês. Isso é poderoso demais, isso é treinando demais. Às vezes parece apenas uma narrativa distante. Parece que está tão longe quanto o tempo que o texto foi escrito. Mas precisa ser real e vivo dos nossos corações hoje. Nós podemos nos tornar o tesouro pessoal de Deus. Sabe o que é o tesouro pessoal? É aquele que você guarda por você. Às vezes é algo muito poderoso, muito rico, mas você bota no banco, você bota no cofre. Mas o tesouro pessoal é aquele que você guarda com você. Você não quer que ninguém toque, você não quer que ninguém tenha acesso, que é pessoal, é seu. É isso que Deus está dizendo, vocês são meus. Eu não vou entregar para ninguém. Mas tem um detalhe, vocês precisam me obedecer e guardar a minha aliança fielmente. Lembra depois quando Moisés vai partir e vai vir Josué, ele vai dizer as mesmas palavras para Josué: se vocês me obedecerem. Obediência é a chave, diga isso, obediência é a chave. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Mãe, pai, né? Então, as pessoas têm filhos. Você gosta que os teus filhos te desobedecem você? Sim ou não? Quem é filho aí? Pai, se alguém não levantar, tem um problema. Rapaz, você não gosta que desobedeçam, né? Então por que você desobedece a Deus? Ele é o pai. Ele é o pai perfeito. Ainda tem um detalhe, né? A gente tem que obedecer pais e mães imperfeitos, assim como eu sou. Mas Deus é perfeito. E aí Deus está dando essa palavra para o povo de Israel, e ele fala, olha, você vai dizer, Moisés, essas palavras para eles. Então Moisés está Deus está reafirmando e declarando de novo quem Moisés era. Quem Moisés era? O representante dele no meio do povo. Moisés era aquele que recebia as palavras de Deus e transmitia ao povo. Moisés tinha a posição de sacerdote, Moisés tinha a posição de líder, de profeta, Moisés era quase tudo. Pastor, ele tinha que guiar aquele povo, e pensa num povo complicado. Como eu falei, não somos nós.
Mas pensa um pouco complicado. Qualquer coisinha murmurar. Qualquer coisinha reclamar. Qualquer coisa mesmo. Ah, não, Deus está dando todo dia maná. Não, mas e o homem do maná? Tem outros negócios? Aí, rapaz, tudo eles reclamaram. Meu Deus, acho que tinha horas, não, a Bíblia relata, tinha horas que Deus chegava aqui, ó. Ele fazia várias propostas para Moisés. Depois você lê com calma. Ah, Moisés, vamos destruir esse povo e começar de novo? Eu começo com você. Rapaz, que tentação, hein? Moisés, não sei se eu fosse Moisés, não com rebanho como esse, né? Mas com rebanho daquele, rapaz, eu acho que eu falo, amém, Deus, tamo junto. Destrói tudo, vamos fazer de novo. Mas Moisés era esse camarada que ele não apenas representava Deus no sentido de falar por Deus, mas o coração dele era segundo o coração de Deus. Apesar de se falar sobre isso acerca de Davi, por que eu digo o coração dele? Porque era o próprio Moisés que falava para Deus, Deus, não, eles são teu povo, o Senhor os escolheu. Não, Senhor, eu sei que eles são difíceis, mas vamos dar mais uma chance, Senhor. Era isso que Moisés fazia. E aí a partir do versículo 7 diz assim, Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo que o Senhor havia mandado falar. O povo todo respondeu unânime, ó, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Diga assim, eu farei tudo que o Senhor me falar. Esse me falar saiu até baixo, viu? Começa forte, né? Farei tudo. Opa, peraí, deixa eu pensar bem nessa frase, o que está sendo dito aí, né? Que vai que Deus fala agora, vende todos os seus bens. Farei tudo. Essa foi a resposta do povo. Eu vou te falar uma coisa. Tudo que nós falamos, Deus anota. Já parou para pensar nisso? Tudo que você fala, Deus anota. Mas glória a Deus, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Lembra aquela besteira que você falava, que você não conhecia Deus, ou conhecia há pouco tempo, ou não tinha uma revelação tremenda, você falava um negócio e Deus, opa! Mas Ele não leva em conta esse tempo. Que Ele leva em conta o tempo da revelação. Diga comigo, revelação. Da pessoa dele para nós. Não uma religião, não uma denominação, mas é a pessoa de Deus, através de Jesus, através da presença do Espírito na nossa vida. Disse, e Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Sabe o que eu quero que você entenda? Aqui está sendo firmado um pacto. Aqui é tipo casamento, sabe? Deus casou com aquele povo. Deus está dizendo, olha, se vocês forem fiéis, se vocês formarem uma aliança comigo, se vocês obedecerem fielmente aos meus mandamentos, vai ser dessa forma. Vocês querem isso? Moisés falou, olha, esse Deus que é amor falou, é isso que nós queremos. Amém? Firmado um pacto, uma aliança. Disse o Senhor a Moisés, virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. Olha só o que Deus está fazendo. Deus está montando um cenário de Spielberg. Ele está montando um cenário sobrenatural e falando assim, ó, seguinte, Moisés, mas você sabe como é que esse povo é? Minhas palavras agora, tá? Sabe como é que esse povo é? Então a gente precisa promover algo sobrenatural, senão não vai dar certo. Então eu vou promover uma densa nuvem. Sabe o que é uma densa nuvem? Espessa. Você quase pode pegar, não dá para ver nada, um negócio forte, assim, poderoso. Aqueles nevoeiros, neblina que dá de vez em quando aqui na cidade, não chegaria perto. Como seria isso? Aquelas que às vezes você já tem dificuldade de enxergar, essa era muito mais poderosa. E aí Deus fala, olha, eu vou fazer isso. Eu vou falar com você no meio dessa nuvem. Porque o povo vai ver isso, vai ouvir isso e vai confiar em você. Vai ver, olha, Moisés realmente é o camarada que Deus escolheu. Só que eu vou te falar uma coisa. Vamos ser sinceros. Alguns mesmo assim rejeitam o sobrenatural de Deus. Alguns mesmo assim rejeitam Deus. Alguns mesmo assim pensam assim, não, mas será que é Deus mesmo? Claro, se tem uma coisa que a Bíblia nos ensina, é que nós precisamos ter discernimento para entender isso é de Deus ou isso não é de Deus. Mas muitas vezes está muito claro. E mesmo assim as pessoas questionam. Sabe por quê? Porque o coração está distante. A boca está próxima, mas o coração está distante. Diga isso, boca próxima, coração distante.
Por isso que a Bíblia dá muita importância, não somente àquilo que falamos, mas de onde vem a inspiração daquilo que falamos. A Bíblia diz, lábios que confessam, o quê? O seu nome. Então, Deus está preparando todo o cenário, sabe para quê? Para Ele se revelar ao povo, para Ele se manifestar ao povo. Deus, e eu quero que você entenda isso, Deus sempre prepara tudo. Deus preparou tudo para a vinda de Jesus. Deus preparou através da vida de Jesus tudo para a nossa redenção, nosso arrependimento. Mas eu quero que você entenda algo muito pessoal, muito poderoso. Existe um convite, e esse convite é pessoal, intransponível, individual. Existe um convite para mim, assim como para você. Sabe o que o povo não entendia naquele tempo? E a gente vai continuar lendo. Moisés, ele tinha uma função, mas a função de Moisés não substituía o relacionamento do povo com ele. Vou me contextualizar aqui, não tem nenhuma pretensão de ser como Moisés, que a Bíblia diz que não houve nenhum outro, antes dele e após ele. Mas eu, como pastor, qual é o meu papel? Ensinar, ajudar, a guiar sobre as Escrituras, sobre Deus, ajudar nas suas dificuldades, promover encontros para um relacionamento coletivo com a pessoa de Deus, mas nada disso substitui o seu relacionamento com Deus. Não pode. Se você depender somente de uma igreja, de uma comunidade, de um local específico, você vai ficar muito aquém daquilo que Deus tem para você. Você precisa ser um tesouro pessoal dele. Você precisa fazer uma aliança com ele. E aí, nessa narrativa, Deus dá uma outra palavra, versículo 10. E o Senhor disse a Moisés, vá até o povo e consagre-o, hoje e amanhã. O que Deus está dizendo para Moisés? Vai lá até o povo. E o que você vai fazer? Você vai falar para eles se consagrarem. Sabe o que é se consagrar? O que é se consagrar? Fala aí vocês. Santificar. Então você vai falar para o povo que o povo precisa se santificar. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Amém? Não à toa o Espírito dele tem um sobrenome, né? Espírito Santo. Não Estado. É uma pessoa, o Espírito Santo. Então Deus dá uma, Moisés, vai até lá, diga para o povo, para eles se consagrarem hoje e amanhã. Ele continua dizendo, eles deverão lavar as suas vestes. Você tem lavado as suas vestes? Aqui é algo literal também, mas era algo espiritual. Nós precisamos lavar as nossas vestes. Nós precisamos lavar a nossa vida. Aonde? Na palavra que limpa. Na palavra viva. A Bíblia diz que Jesus, ele é a fonte de águas vivas e águas limpas. Então, como a gente se limpa, como a gente se purifica, indo até Jesus. Como a gente vai até Jesus? Indo até a sua palavra. E diz que estar prontos no terceiro dia, ó, qualquer semelhança não é mera coincidência, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai à vista de todo o povo. Deus está falando, vai ser assim que vai acontecer. Sabe por que 3 dias? Que um é para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo. Deus gosta disso, sabe? Um para o Pai, um para o Filho e um para o Espírito Santo. E ele falou que ao final daquele período, ele ia descer sobre o Monte Sinai, ou seja, a presença de Deus ainda pousaria sobre aquele monte. Seria algo tremendo, algo poderoso. E aí ele diz o seguinte, estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo, tenham cuidado de não subir o monte, de não tocar na sua base. Sabe por quê? Porque a partir do momento, o monte, entenda uma coisa, o lugar não é nada. O lugar não é nada. Sabe esse lugar aqui, essa estrutura física aqui, sem a presença de Deus e sem a gente, não é nada. A sua casa, por melhor que ela seja, de repente você comprou uma casa nova, top, então construiu top. Sem você lá dentro, não é nada. Com a gente é a mesma coisa. Sem a presença de Deus não é nada. Mas a partir do momento que Deus vem, Ele santifica aquele lugar. Então o monte não era nada, mas a partir do momento que Deus viesse naquele monte, o monte se tornaria santo. Por isso que Ele estabeleceu limites. Porque se eles ultrapassassem aqueles limites, lembra, Velho Testamento, tabernáculo, eles seriam fulminados, morreriam. Sabe por quê? Porque o homem não tinha estrutura para suportar toda a santidade de Deus, toda a graça e a presença de Deus. Então ele falou, vocês podem chegar até aqui, mas daqui não passa, porque eu estaria naquele lugar.
Ele fala isso, ó, quem tocar o monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar, ou chofar lá, um toque longo, eles poderão subir ao monte. Então tinha uma série de instruções, uma série de regras, de formas. Sabe por quê? Eu quero que você entenda isso, porque era o tempo da lei. Existiam regras, não era de qualquer maneira. E eu quero que você entenda uma coisa, não é porque o tempo da lei passou que é de qualquer maneira, não. Continua não sendo. Amém? Mas hoje há uma liberdade que naquele tempo não tinha. Só que a gente não pode, como o apóstolo Paulo, pegar a nossa liberdade para usar desse motivo para ser libertinagem. Deus tem liberdade para o seu povo, mas libertinagem é outra coisa. É usar a liberdade que Deus te deu para exagerar, para fazer coisas erradas. Esse texto é grande, mas a gente vai acabar. Ele é um negócio tão tremendo que ele diz assim, ó, tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles lavaram suas vestes. Disse ele então ao povo, preparem-se para o terceiro dia e até lá não se achem a mulher. O que ele está dizendo? Você vai ser jejum total. Vocês têm suas mulheres, não pode nem ter relação sexual. Não é porque era errado não, gente, é porque era consagração total, santidade. Para chegar lá, o sacerdote lá na época passada, quando o tabernáculo foi construído, o templo, se ele tivesse pecado, acho que todo mundo sabe disso, não vamos mais lembrar. O sacerdote entrava no templo com uma cordinha amarrada com vários guizos, sininhos. E ele ia, aquele negócio ia tocando, quando parava de tocar, já sabia, morreu. Parou de andar. Por quê? Porque não estava em santidade. Era santidade total. E não era sempre. Eram alguns momentos e lugares específicos. Mas isso é conversa para outro dia. O que eu quero que você entenda é que aqui era santidade total. Então ele falou, não comprometam. E eu quero te falar uma coisa, não comprometa a santidade de Deus com coisas fúteis. Não comprometa a presença de Deus com coisas que depois vão te trazer peso que pode ser quase eterno. Porque Deus tem preocupação com isso, sim. Tanto que a prova disso, você pode abrir aí comigo, livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12. Deixa eu só falar, mas eu quero abrir com você. Hebreus 12, 14. Injeção sempre mais rápido. Hebreus 12, 14. Diz assim, olha, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Novo Testamento agora, tá? Primeira coisa, esforcem-se para viver em paz com todos, porque os nossos relacionamentos podem comprometer a nossa santidade. Não está dizendo que você vai conseguir, entenda o que está dizendo aqui, não está dizendo que você vai conseguir paz com todos, porque tem gente que não quer paz com você. Quem sabe disso que eu estou falando? Seja sincero aí. Eu sei, tem gente que não quer paz com a gente, tem gente que quer guerra, mas o chamado não é para você ter paz com todos, é para você se esforçar, e a verdade é que você sabe, Deus sabe também o esforço que você fez, então fica tranquilo, Deus conhece o seu coração. Mas se a pessoa quer guerra, é guerra. Mas esforce-se para estar em paz com todos. Porque ele diz, olha, parece que tem nada a ver o contexto, né? Mas diz, porque sem santidade ou sem santificação, ninguém verá o Senhor. Aí você talvez está pensando assim, pastor, dinheiro, tá bom, deixa eu só ficar com ele, não preciso ver ele, não. O significado aqui não é ver literalmente. O significado aqui é que se você não tiver em santidade, você não consegue ter Ele na sua vida. Porque, pensa uma coisa, qual é o povo que Ele está preparando como seu tesouro pessoal para levar para o céu para estar com Ele? Diga, eu. Não, desse jeito ninguém vai, estou brincando. Diga com força, eu. É você, sou eu. Ele vai nos levar para esse lugar. Mas sabe o que acontece? A Bíblia diz que Ele está preparando uma noiva sem ruga, sem maco, sem amassado no vestido, sabe? Deus está preparando uma noiva santa. É essa noiva que vai dar.
Então, sem santidade, nós não estaremos com Ele. Não é só a revelação, o sentimento daquilo que vai acontecer aqui na nossa terra, mas é principalmente o nosso princípio de eternidade. Finalizando essa parte, diz então: ao amanhecer do terceiro dia, presta atenção nisso, houve trovões, raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Imagina, você está condenando o povo aí, você não estava lá. Imagina tudo tremendo, uma trombeta forte, raios e trovão. Quem tem medo de raio e trovão aí? Pode ser sincero. Pai, começa esse dia, deu uma chuva forte aí, caiu, não li a reportagem, caiu não sei quantos raios aqui na cidade. Houve trovão para tudo quanto é lado, era desse jeito que estava acontecendo. E o povo ficou com medo, porque Deus não tinha se manifestado dessa forma ainda. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente teme o novo. A gente teme aquilo que a gente não conhece. Temer não é o problema. O problema é você ser paralisado pelo medo. Você ficar com medo é natural, coisas novas, coisas diferentes geram medo na gente. Mas o problema é quando a gente é paralisado por aquilo e a gente não consegue dar um passo. Diz que Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. O negócio está só melhorando. É raio, é trovão, é sinal, é nuvem densa, agora tem uma chama de fogo, uma fumaça saindo do monte. Rapaz, vamos ser sinceros. Quem corria para dentro? Quem que ia lá e corria para cima? Rapaz, eu ia correr para o outro lado. Já tem gente que ia ficar assim: Moisés, tem certeza? Foi igual quando a travessia do Mar Vermelho. Deus falou: estende a vara, eu vou abrir esse mar, vocês vão passar. Imagina o povo na orelha de Moisés: Moisés, tem certeza? Não é melhor a gente dar a volta? Não é melhor ver outro caminho? E Moisés já... Rapaz, tem gente que condena Moisés quando ele deu mole no final, né? Mas olha esse povo na orelha dele o tempo todo. Vamos ter paciência com Moisés aí. Rapaz, dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. Rapaz, eu sempre falo isso, um dia em que um filme vai ser bem feito para retratar esse negócio. Porque tem um negócio, rapaz, toda tecnologia, tudo que tem hoje, faz uns negócios muquirados, né? Desculpe minha sinceridade. Mas eu sonho de poder ter um negócio Spielberg aí, 100% desse negócio sendo relatado dentro da terra. Mas era esse cenário que acontecia. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Imagina isso. Moisés começa a falar, imagina, a gente está falando aqui, de repente uma voz do nada começa a responder. Aí que no nosso caso vai ser alguém escondido, né? Tô brincando. Que é combinado para fazer isso. Mas lá não tinha onde esconder, não tinha outro lugar. Sabe, algo que era, não tinha como você desacreditar algo, que é o próprio Deus ali naquele momento. Não tinha como você dizer, usar qualquer subterfúgio, falar, não, pode ser isso, pode ser aquilo. E eu vou ser sincero com você, essa é a nossa geração. A gente tem tanta informação, a gente tem tanto conhecimento, a gente tem tanta coisa à nossa disposição, que quando acontece algo, a primeira coisa que a gente faz é desacreditar, descredibilizar, dizer, isso deve ser isso deve ser aquilo, isso aconteceu por causa disso. Esse jeito estava no Elo lá, conversando, apareceu lá, na cidade de Israel lá, apareceu um tornado de fogo, e a Bíblia fala sobre isso. É a primeira coisa que os jornalistas começam a dizer, não, dizendo que o vento bateu aqui, aí fez assim, não importa, é um tornado de fogo. Quem produz? Deus. Às vezes você está clamando a Deus por um milagre, clamando por uma solução, e aí vem algo na sua vida, e aí você quer naturalizar, você fala, não, mas isso é porque era isso, eu já sabia que isso foi Deus. Dê crédito a quem tem crédito, amém? Não, amém, meu irmão. Dá crédito a quem tem crédito. Não importa se foi através de uma pessoa, se foi diretamente com você, se foi, não importa, foi Deus. Sabe por quê? Porque quando Ele determina, tudo acontece. Quando Ele abre os seus lados, as suas ordens acontecem. Então sabe o que a gente tem que clamar cada vez mais? Pelas ordens de Deus sobre a nossa vida, sobre as ordenanças de Deus sobre esse mundo, porque somente Ele pode fazer a diferença. Bem, né?
Vou pular esse pedaço aqui. Não, vou pular não. 20. O Senhor desceu ao topo do Monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desce e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Deus tem limites para nós. Deus tem ordenanças para nós, não podemos ultrapassar os limites. Às vezes a gente quer ultrapassar os limites, a gente acha, não, aqui já está, não, eu vou. Existem limites que são Deus que colocou na nossa vida. Eu não estou falando de você não ir além das suas possibilidades, não é disso que eu estou falando. Mas não ultrapasse aquilo que Deus estabeleceu na sua vida, senão você vai colher as consequências. O povo de Israel sempre colhia consequências por causa disso. Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao Monte Sinai, pois tu mesmo os avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declara o Senhor. O Senhor respondeu: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes, ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os combinará. Deus falou: você vai descer, vai trazer quem com você? O futuro sacerdote, Arão. A partir de Arão começaria uma nova linhagem de sacerdotes, pessoas que serviriam a Deus no tempo integral. Então Deus fala: olha, busca um sacerdote, mas o povo continua lá. E a gente vai pular aqui no início do 20, fala dos 10 mandamentos, fala sobre esses mandamentos, mas eu quero ler com você o versículo 18 em diante. Diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e o som da trombeta do monte fumegando, todos tremeram assustados e o que? Ficaram à distância. Fala para outra pessoa, dizendo assim: aproxime-se de Deus, não fique à distância. Sabe uma coisa que Deus quer que a gente entenda? Tudo que Ele faz de extraordinário, tudo que Ele faz de sobrenatural, tudo aquilo que Ele faz de diferente, não é para afastar, é para aproximar. Está com medo? Quem tem medo aí? Eu tenho. Se você não tem, meu irmão, eu vou pedir para você orar por mim, porque eu tenho medo. Mas Deus nos chamou para vencer os nossos medos. Deus nos chamou para a gente não ficar paralisado no lugar, tremendo de medo. A gente pode ter medo, mas Deus tem nos chamado para a gente começar a andar e ir em direção a Ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem conhece a Cristo, conheceu o verdadeiro amor. Então você pode ir em direção a Ele. Mas o povo ficou tremendo de medo e se manteve à distância. E disseram a Moisés: olha só isso, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Lembra? Decisões. Eu preciso decidir me aproximar de Deus. Mas o povo decidiu o contrário. O povo falou o seguinte: olha, fique você eternamente entre nós e Deus. Quero que você entenda uma coisa: qualquer denominação, qualquer líder espiritual não foi colocado ali para estar entre você e Deus. Ele foi colocado ali para te ajudar a se aproximar de Deus. E se ele não fizer isso, tem algo de errado. Porque esse é o papel do sacerdote, esse é o papel do pastor, esse é o papel do líder religioso. É fazer com que você se aproxime de Deus e não se afaste. Mas o povo teve medo e permitiu que esse medo dominasse. Deus está te chamando hoje. Vamos ficar de pé, por favor. Deus está te chamando hoje para você se aproximar dele. Deus está te chamando para você tirar os intermediários, para você tirar aquilo que fica entre você e Deus. Não deixe nada e ninguém ficar entre você e Deus. Eu vou te falar uma coisa: quando você não tira, Deus tira. Se você permitir que uma pessoa fique entre você e Deus, Deus tira aquela pessoa. Se você permitir que algo fique entre você e Deus, Deus tira aquele algo. Não faça isso. Não faça isso. O versículo seguinte diz o seguinte: Moisés disse ao povo: não tem, olha, Moisés insistiu. Vou ser muito sincero com você, não estou ofendendo ninguém, nem falando de ninguém especificamente, mas tem líder que gosta disso. Tem líder que quer pegar essa proposta e falar: opa, boa coisa é essa. Eu agora sou só eu com Deus e vocês todos me ouvem, me obedecem. Não, Moisés não gostou dessa proposta. Moisés falou o seguinte: não tenham medo, Deus veio prová-los
para que o temor dele esteja em vocês e os livre de pecar. Sabe por que Deus fez todo aquele cenário Spielbergiano? Sinais, trovões e maravilhas, para que vocês temam a Ele, para que vocês conheçam o poder dele, a glória dele. Ele veio provar o coração de vocês. Não tenham medo, enfrentem o medo, e para que os livre de pecar. Sabe por quê? Porque se não tem consequência, todo mundo peca. Por que você não peca? Você conhece a consequência. Só que 21, mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Quero que você entenda isso. O povo permaneceu à distância. Mas o que Moisés fez? Se aproximou. Você precisa se aproximar. Todo aquele cenário, mesmo Deus conhecendo, Moisés conhecendo Deus, foi para todos. Moisés também experimentou tudo aquilo. Você acha que Moisés conhecia Deus e amava Deus e não ficou com medo também? Você acha que aquele monte fumegando, aquilo também não impactou Moisés? Mas Moisés entendia que a presença de Deus, estar com Deus, superava todo e qualquer adversário. Sabe quando a recompensa é muito maior do que qualquer adversidade? Sabe quando a recompensa é maior do que qualquer dificuldade que você precisa enfrentar? É isso que o povo precisava entender, mas o povo não entendeu. Mas Moisés entendeu. Então eu quero saber hoje, aqui de manhã, é só uma simbolismo, uma analogia. Onde estão os Moisés? Nesse momento não seja povo, seja como Moisés. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Diga: eis-me aqui, Senhor. Diga com força: eis-me aqui, Senhor. Eu quero me aproximar de Ti. Não fique distante, não fique longe. Se aproxime de Deus. Sabe, se aproxime da Sua palavra. Se aproxime dos seus princípios. Se aproxime de pessoas que te levam mais perto de Deus. Mas deixe Ele se aproximar de você também. Deixe Ele tocar em você. Deixe Ele transformar o que precisa ser transformado. Deixe Ele te santificar. Só Ele pode fazer isso. Deixe Ele remover o pecado. Não fique distante, não tenha medo, se aproxime dele, se aproxime de Deus. Quero fazer uma oração por você, quero fazer você repetir uma oração, e depois nós vamos louvar a esse Deus. Diga assim: Senhor, eu decido vencer os meus medos, porque eu desejo, diga com força, eu desejo te conhecer mais. Eu quero a Tua presença. Eu não vou permitir que nada, diga com força, nada e ninguém fique entre mim e o Senhor. Eu serei como Moisés e eu subirei o monte da Sua presença. Aleluia, aleluia. Vamos louvar o Senhor.